sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Materna. Eu sou Miriam Marques e hoje vamos falar sobre um tema urgente, delicado e que precisa ter coragem, violência contra a mulher. Mato Grosso vive uma realidade alarmante, com números crescentes de feminicídio. Por trás dessa estatística, existe história interrompidas, sinais ignorados e mulheres que muitas vezes não conseguem ser alcançadas pela rede de proteção. Para entender esse cenário e discutir o que estamos falando e o que pode ser mudado, eu converso hoje com uma das principais referências de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado. Recebemos a delegada Janira Laranjeiras. Delegada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Conexão Materna. Muito obrigada, bom dia a todos, né. Bom dia, boa tarde, vai ser gravado, né, Né? depois Mato Grosso tem um número preocupante de feminicídio. Na sua avaliação, o que explica esse cenário? Bom, o feminicídio, ele é o resultado de violências que são anunciadas. Então, assim, a gente sabe que nós, além de vivermos numa cultura, numa sociedade patriarcal, nós ainda enfrentamos um sistema que não se comunica, um sistema que não tem uma rede de enfrentamento apta e eficiente, que tenha um protocolo adequado para acolhimento e para identificação desses casos de riscos, e prevenção, né. Então, assim, infelizmente, hoje a gente ainda não coloca em prática, os 3 eixos que estão estabelecidos na Lei Maria da Penha para enfrentar a violência contra a mulher. E o feminicídio, como eu disse, ele é o ápice da violência. Então a gente precisa agir antes de que esse fato aconteça. E temos muitas subnotificações ainda, apesar de sermos campeões de feminicídio, muitos casos não são notificados, tem muitas mulheres que não denunciam, né. E por que as mulheres não denunciam no seu ponto de vista? Esse fato, esse fenômeno de não denunciar é muito pela estrutura familiar, né, pela estrutura social e principalmente pela fragilidade das ferramentas, os locais de acolhimento e de recebimento dessa mulher para receber essa denúncia. Então veja, nós estamos falando, em que pese na capital ter algumas políticas públicas que não existem no interior, nós temos que pensar no estado como um todo, no Brasil como um todo. Não temos delegacia 24 horas, não temos uma assistência social, capacitada também, treinada para acolher a mulher vítima de violência e dar os encaminhamentos. Então ali se perde muito, ali tem muita subnotificação, aquela mulher que vai lá buscar, a sua assistência, que vai lá fazer o cadastro único, que vai até mesmo participar de grupos de terapêuticos ou de orientações que existe dentro dos CREAs, né, mas não alcança. O que a gente fala de subnotificação? É o que não vira ação, o que não vira inquérito policial, o que não se investiga, o que não tem uma intervenção. Dentro da assistência social, nós temos a gente vê esse fenômeno acontecer. A mulher denunciar a violência, relatar os fatos, porém não dar um encaminhamento para fazer cessar, para a responsabilização do agressor. A mesma coisa a gente olha no sistema de saúde. Então nós temos inúmeras mulheres que passam por ali narrando violência, narrando agressões, doentes psicologicamente muitas vezes ou até fisicamente, já com diabetes, depressão, pressão alta, em razão da história de vida, da vivência que ela está tendo, até lesionada muitas vezes, mas a gente também não consegue converter esse fato, direcionar essa mulher para uma denúncia formalizada, para a abertura de um inquérito policial. Então aí quando a gente fala de subnotificação é em razão justamente desse fenômeno, da mulher que ela sofre a violência, mas não vira-se aí um inquérito policial, uma ação de enfrentamento ou de prevenção. Mas essa ação, quando se sabe que essa mulher sofreu uma violência, ela não, o Ministério Público não pode já entrar ou a mulher tem que entrar com a denúncia? Excelente pergunta, Miriam. Sabe por quê?
porque nós precisamos da notificação compulsória ser tirada do papel. Existe uma lei no Brasil que estabelece a notificação compulsória para os órgãos que atendem, principalmente a saúde. A lei, na verdade, é feita para os profissionais da saúde. Detectou-se a violência doméstica, notifica-se a autoridade policial. Mas não é feito por inúmeras razões, por inúmeras razões. Muitas vezes os agressores são faccionados, os médicos não têm essa proteção, a assistente social, a psicóloga, a técnica de enfermagem, a enfermeira, o sistema de saúde, eles se sentem desprotegidos para eles fazerem essa notificação. Eles não querem que essa notificação vá com seus nomes, com seus dados. Então a gente precisa de políticas públicas que efetivamente resguarde esse profissional da saúde numa denúncia, entendeu? Num encaminhamento, num acionamento da segurança pública. Existe alguns fatos que sim, chega no HMC, por exemplo, e é direcionado, é ligado, mas nesse caso, geralmente, a mulher quer. A mulher aceita. Eu estou falando daqueles casos em que a vítima não quer, porque teme a Sim. sua vida, porque o companheiro, o agressor, ele é faccionado, e também todos os profissionais ali da rede de saúde também não querem formalizar, não querem direcionar. Além disso, o que a gente precisa? A gente tem que falar de política pública que não fica no a bel prazer, na vontade do profissional. Nós temos que falar de política pública que vai resguardar a integridade, a identidade desse profissional, né? Uhum. E que fazer valer e que essa denúncia chegue no órgão de segurança pública. É isso daí que é uma falha que ainda vejo que faz com que a subnotificação seja muito alta, porque eu repito, além disso, a família sabe de todos os fatos, os familiares, só que a maioria também entende que deve se dar mais uma chance, que não deve se denunciar, chamar uma polícia, porque senão ele é pai de família, ele vai perder o emprego, ele é um profissional de segurança pública, ele já não vai ser mais, vai prejudicá-lo aí na sua graduação, na promoção, né. Sim. Então, assim, são inúmeras razões que faz com que a subnotificação persista. E como que a gente fala da subnotificação? Como que a gente consegue visualizar a subnotificação dentro da estatística? Quando a gente solta lá uma estatística de segurança pública que mais de 80% das mulheres que morreram não tinha sequer um boletim de ocorrência, é aí que a gente vê que as mulheres que estão morrendo, a maioria delas nunca tiveram sequer registrado um boletim de ocorrência, ou seja, as políticas públicas de enfrentamento não foram alcançadas a ela, ou por desconhecimento, ou, como eu já disse, né, em razão de toda uma estrutura, de toda a família que incentiva e motiva ela a permanecer, né, nesse relacionamento e Neste, não apoia ela a pedir socorro. e neste caso, há uma falha de informação no acesso ou na estrutura? Ah, eu penso que tudo, né, porque muitas delas também não têm conhecimento, muitas delas, então, falha na informação. Sim. Ela não tem o conhecimento, ela não sabe que ela é vítima de violência, ela entende que ela aprendeu, ela muitas vezes ela vivenciou na sua infância abuso, violência entre seus pais e ela naturalizou esse comportamento, ela acha que amor é isso, é o marido chegar estressado em casa e quebrar toda a casa, e no outro dia tá todo mundo de bem, ele vai trabalhar e vai comprar a televisão novamente. Outra coisa que você falou da estrutura, né? A estrutura também é falha. Então, assim, eu até tenho conhecimento, mas eu vou voltar de novo lá na delegacia, que quando eu fui registrar a primeira vez, ele falou, mas por que você não separa? Sim. Ele já me jogou a responsabilidade em mim, já falou para mim, eu que estou ali dentro do relacionamento porque eu quero. Então aí ela não vai por conta, não tem essa estrutura. E outra coisa, eu vou lá, denuncio e depois? Eles me perguntam, as mulheres perguntam, doutor, e aí depois? Depois que eu sair com esse papel aqui, quem que vai me proteger? E ele vai continuar me ligando, batendo aqui as portas, ele quer ver o filho, ele arruma inúmeras razões, motivos para ele se aproximar de mim. Então, assim, a estrutura também é muito falha e, de fato, ainda não alcançamos o ideal na proteção e na prevenção de mulheres. Então, quando existe uma medida protetiva, muitas vezes ela não impede novas agressões. E por que que isso acontece?
falha na estrutura, né? Então, a gente sabe que hoje, o que necessário hoje seria, primeiro, a gente fazer gestão de risco. Então, a gente tem que entender qual a gravidade, qual é o risco dessa mulher, desse homem, descumprir essa medida protetiva. Então, tem que fazer uma gestão de risco. Eu não posso só fazer violência, fazer a medida protetiva e falar para a mulher, vai embora, que você já vai esperar o judiciário deferir ou indeferir a sua medida. E muitas vezes ela perde até a comunicação com a unidade. Então, ela não. A dificuldade dela se comunicar com o sistema de segurança. Ah, com quem que eu vou ligar se ele voltar? Ah, para quem que eu vou pedir socorro? Ah, eu ligo no 90. Eu ligo no 90 e o 90 fala assim: o agressor está aí? Não, já foi embora, ele já evadiu do local. Ah, então a gente não tem como mandar policial, porque a gente não tem policial para ir. Agora já tem outra ocorrência que o agressor está lá, ou que é roubo, que é furto. E outra coisa, a estrutura é falha justamente nesse sentido. Quando a gente motiva, a gente incentiva, a gente educa a mulher a pedir socorro, mas a gente não consegue fazer o ciclo completo dessa mulher. Como que seria o ciclo completo? É justamente depois de eu ofertar e deferir uma medida protetiva para essa mulher, eu inseri-la num grupo de mulheres, tomada de consciência de que eu sou vítima, de que eu preciso desvincular, de que esse papel, esse documento aqui, de fato vai salvar a minha vida, que eu direcione essa mulher para um programa de casa própria, que eu direcione essa mulher para um programa de qualificação, de emprego, com prioridades, que eu direcione essa mulher que ela vai mudar de endereço, que lá perto da casa dela eu auxilie, garanta a efetividade da lei que determina que o direito dela inscrever a criança dela mais próximo da creche, mais próxima da casa dela, que também é uma medida protetiva, que está na lei. Essas garantias não saíram do papel. Essas medidas protetivas que protegem efetivamente e que vêm, vamos dizer, encorpar. Eu dou a medida protetiva, mas eu garanto para essa mulher, você vai mudar daqui, você vai lá para o doutor Fábio, você muda do Cochipó e vai para o doutor Fábio, mas lá eu vou garantir uma creche para o seu filho, lá eu vou garantir a escola para o seu filho, lá eu vou garantir um programa para você ir lá se fortalecer no grupo de mulheres lá no CRAS do bairro, eu vou garantir, então, lá na igreja, o grupo de mulheres. Eu vou fazer com que esse seu agressor que você denunciou frequente grupo reflexivo, que ele também vá lá fazer a reflexão dos seus atos, ele vá lá aprender que ele não pode se aproximar, que é descumprimento de medida, que é pena mais grave. Então, assim, falta a rede, falta o depois. Eu não posso só continuar falando de políticas públicas, dando um papel para a mulher e mandando ela para casa. Infelizmente, ainda vivenciamos isso. E tem muitas pessoas que vão lá, denunciam, e o marido sabe que ela foi na delegacia, e o agressor, e ele foge, e fica difícil de intimar ele, Inúmeros casos nesse sentido. Até né. porque hoje a intimação está sendo feita como? Pelo WhatsApp. Né? Então, a intimação hoje, eu já tive vários casos de mais de 30 dias e ele não foi intimado. Ele tomou conhecimento, é orientado pelo advogado a desaparecer, trocar o celular e não tomar conhecimento. Mas ele continua perturbando, ele continua stalkeando, ele continua ameaçando, dizendo que vai tomar os filhos dela, dizendo que não vai pagar pensão e não paga, não contribui para o sustento das crianças. Inúmeros são esses casos, E sem sabe, nenhuma Neira? medida protetiva, ela E fica, né, porque ele não foi nem intimado. justamente ela fica desguarnecida com a determinação das medidas protetivas e ele foragido, e mais uma vez dificultando todo o sistema de proteção, de assistência para essa mulher. Então, a gente tem inúmeros casos nesse sentido, e o que a gente orienta a mulher? Procurar o Poder Judiciário, e a gente sabe que é difícil. Sim. É difícil para ela, porque ela não sabe onde quem que é o advogado dela. Ela vai lá buscar na Defensoria Pública, né? Então, assim, a gente não tem uma estrutura. Vamos pensar no macro. Vamos falar só da capital. Nós não temos uma estrutura que vai buscar, então vamos fazer uma ação aqui para intimação.
encontrar. Infelizmente, são inúmeros fatores que dificultam a vida da mulher de pedir socorro. E muitas vezes ela apanha lá na casa dela, vamos dizer, num lugar distante, onde que fica distante de uma delegacia, e ela tem que pegar um ônibus, e o ônibus fica longe, e tudo vai dificultando para ela pedir Olha, socorro. olha que interessante, Miriam. Acerca disso, existe já políticas públicas em outros estados que toda mulher que pede um Uber para a delegacia da mulher ou que pede um Uber para uma delegacia, que não seja da mulher, ela tem um benefício, uma gratuidade, é um programa, é uma política pública Muito bom. que facilita o direito dessa mulher, Sim, né? Então, sim. veja, você acabou de falar, a mulher não pede porque ela não tem dinheiro, ela não tem condições financeiras para ela se deslocar a uma unidade policial. A mesma coisa acontece com o descumprimento de medida. Quando ela liga no 90 e o 90 fala assim: eu não tenho policial para mandar, ele tá aí. Não, o agressor não está, ele já empreendeu fuga. Ele quebrou toda a minha casa, invadiu minha casa, quebrou todos os meus objetos de trabalho, televisão, tudo, porque ele falou que não vai ser meu, que se ele não vai, eu vou ficar na casa, então que eu que vá trabalhar e construir Exatamente. tudo. Que eles fazem isso. Faz. Aí a polícia fala, o 90 fala assim para ela: então agora a senhora desloque até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Olha o quanto de boletim de ocorrência que não são Que são. registrados. E se a gente tivesse uma política que cruzasse, pelo menos que cruzasse a ligação da mulher, a identificação dela para a delegacia que investiga, a gente teria que fazer buscativa. Nem isso a gente tem. Nem isso a gente tem. E quais são, existe um padrão de comportamento nos agressores que cometem feminicídio? Não, não tem padrão de comportamento. É da classe social mais abastada, é o mais humilde. Existe um padrão social de controle, do homem controlar a mulher, do homem entender a sua superioridade com relação à mulher, do homem ser o dominador, ser o possessivo, ser o ciumento. Então, existem essas características que precedem o feminicídio. Então, é importante que a gente veja isso, que tudo começa com um carinho, tudo começa travestido de amor. Então a mulher se sente tão protegida, tão cuidada, que ele quer saber o horário que você trabalha, se você atrasou, o que que você está fazendo, que durante o dia ele te liga diversas vezes de videochamada para saber se você de fato está trabalhando ou se você está com macho, porque é assim que eles falam. No começo não é assim, mas depois você vai ouvindo isso. Ah, atrasou porque estava servindo macho, porque estava, né? Que é isso que a gente escuta todos os dias na delegacia. Então, esse padrão de relacionamento, ele começou a te controlar, ele começou a te isolar. Você entrou num relacionamento abusivo, olha as características. Sua amiga é solteira, não presta. Ah, os amigos que curtem alguma coisa seu na rede social, homem não curte nada de mulher, você já bloqueia. Tudo você faz com a imposição ou com não é nem imposto no começo, é aquele ciúme que você quer manter, aquele relacionamento saudável. Aí você vai cedendo. Você não argumenta, é meu amigo. Você não Sim, argumenta, é uma pessoa da minha relação, da minha amizade, da minha até social, né, sim. mente falando. Você não começa a argumentar, você simplesmente já vai deixando de permitir que se relacionar com essas pessoas. Você deixa muitas vezes de ir na casa da sua mãe, do seu pai. E aí, quando a gente conta, então, histórias da vida da nossa família, que é solteira, que deixou, se ele souber, pronto, ele usa toda essa informação para te cercear, para argumentar que você não deve mais ir na casa daquele parente, daquela prima, daquela irmã. E mulheres, tem muitas mulheres que ela permanece na relação abusiva. Por que que é tão difícil romper esse ciclo? Bom, justamente porque ela primeiro tem que identificar
vítima. Ela tem que identificar que o que ela está passando não é ciúme, não é amor, não é prova de amor. O que ela está passando, o homem ficar com ciúme dela conversar com o primo, dela conversar com o irmão, dela ligar e querer saber como que o pai tá, dela querer visitar os pais nos finais de semana. Ela tem que entender que esse comportamento controlador, que não a permite mais se relacionar com a sua família, ele é abusivo. Ele é para te isolar, ele é para te dominar, ele é para te isolar da sua rede de proteção. Ela tem que entender que aquela ligação no meio do trabalho, aquela ligação de videochamada de meia e meia hora quando você está trabalhando, que você já não consegue mais nem desenvolver seu trabalho, não é amor. Não é amor. Isso daí é controle. A pessoa, ela age, ela liga para você com inúmeras razões. Ah, ele esqueceu isso, ela não sabe, ele perdeu isso, ele é outra, várias, vamos dizer, várias desculpas que ele usa, mas ele te liga durante o seu local, o seu ambiente de trabalho, quando você não está em casa, quando você vai para o salão, quando você vai para o shopping. Então, ele te perturba. Você Sim. fica o tempo, você não sai e não sem ter que atender a chamada. E se você deixar de atender a chamada, pronto, acabou. Aí sim você está crucificada porque você está fazendo coisa errada, porque que você não atendeu, se você não atender com a câmera ligada também. Então a pessoa tem que entender que isso não é cuidado, que isso é controle, que isso é posse. Você tem que entender a mesma coisa que a transa, por exemplo, sem seu consentimento, também não é amor. Não é porque você é minha mulher. Sim, Então, essa invasão da sua privacidade que nos foi ensinado, né? sim. Que se você não servir em casa, ele procura na rua, aí você Uhum. vai acabando deixando e cedendo contra a sua vontade. Então você tem que entender que esses comportamentos eles são abusivos. Por isso é difícil, porque começa com a fragilidade emocional, começa com a sua com travestido de cuidado, e aí você vai se minando, você vai deixando ser controlada, e você vai criando uma dependência emocional, porque você vai se apaixonando. Você tem um homem que te cuida, que daqui a pouco que ele vai te humilhar, daqui a pouco que ele vai te criticar em público, em casa, começa primeiro em casa. Ah, essa comida não presta, você só se veste mal, como que você vai trabalhar parecendo puta? Olha, Miriam, eu falo da forma como a Sim, gente eles escuta falam. na Aham. delegacia, como eles falam, Sim. sabe? Então você está indo para se oferecer, que roupa é essa? Então ele começa a te criticar, primeiro sozinha, depois em público. I- Então essa situação é difícil da mulher identificar inicialmente. Igual aquela conversa que teve aquele policial de São Paulo que matou a Soldado. mulher. Aí ele pegou e falou no telefone: eu sou o macho alfa e você é a mulher submissa. É. E você veja, aí é travestido da religião. A Sim, fala dele também sim, tem mais esse fator, a é, religião. Então, a crença religiosa, a crença, então, aquela mulher que está ali inserida numa família que é religiosa, que tem sim, um padrão de submissão e de orientação religiosa, ele também interpreta a sim, lei divina, né, a palavra, de uma forma que ela deve submissão, subserviência, e ela deve sim tudo isso, essas honrarias a ele, o homem, porque ele é o protetor, mas é ele que humilha, ele que sim, xinga, ele que esculhamba, ele que baixa a estima, e à noite ela tem que sim, servi-lo na cama. Então, isso daí é o desgaste, a mulher acaba cedendo por conta desse contexto todo que eu disse, religião, crença, conceitos, estrutura familiar, julgamento social, julgamento da família, da igreja, a falta de diálogo dentro desses núcleos, né? Familiar e religioso, comunitário, dentro do ambiente profissional, nós não temos essa informação, nós não temos essa roda de conversa, de dizer e de identificar. Falta também de empatia, a gente não identifica que os nossos colegas de trabalho estão sofrendo, ou se identificamos, a gente não quer saber, a gente não tem um protocolo. Né? Hoje sim, a sim, NR1 vem aí para dizer isso.
que a sim. gente precisa olhar do lado e saber identificar que o profissional ele é um todo. Ele não é cheguei na polícia, esqueça o problema de casa. Não é, não existe Não, isso, né? não. Então são esses os fatores que faz com que a mulher acaba ficando, né, nesse relacionamento abusivo, além da dependência emocional. E existe uma realidade muito difícil, as mulheres que estão presas emocionalmente ao agressor, mesmo sofrendo violência física, muito não conseguem nem denunciar e continua na relação, né. Além do medo, existe dependência emocional, financeira e até esperança de mudança. Como a senhora enxerga esse comportamento? Olha, a violência psicológica com a violência patrimonial andam de mãos dadas. Nesses casos, as mulheres que sofrem violência física, psicológica, e elas muitas vezes não saem, primeiro porque tem independência financeira e depois porque ela tem medo de ficar com uma mão na frente e outra atrás, que é assim que eles falam: Sim, sai, sai para você ver. Você nunca fez nada, você nunca construiu nada, você nunca trabalhou fora. Eu que comprei a casa, eu comprei o carro, eu que tenho a conta bancária. Você vai perder seus filhos, vai perder o direito da casa, vai perder isso. Não é verdade. Então, informação é poder. A gente precisa instruir essas mulheres de que ela tem direito, se foi adquirido na constância do relacionamento, ainda que seja união estável, ela tem direito nesse patrimônio, ela tem direito, se tiver crianças menores, ela tem direito à pensão. Se ela já tem uma idade e ela toda a vida dependeu financeiramente dele, ela tem direito também a uma pensão para ela estruturar a vida dela. Se ela já não consegue mais entrar no mercado de trabalho, porque a gente sabe sim, disso, que inúmeras mulheres dedicaram a vida toda para esse companheiro. Então, são inúmeros fatores, crenças pregadas nessas mulheres por eles, que faz com que ela fique ali pesando, será que eu saio? Será que eu suporto? Ah, não, vou suportar até meus filhos crescerem. Na hora que meus filhos crescerem, aí eu não aceito mais desaforo. Aí eu vou embora. E aí quando ela já está mais velha, ela fala: "Ai, mas eu já aguentei até agora, agora que eu já não consigo mais ir para o mercado de trabalho, o que que eu vou fazer?". Aí ela fica suportando. Lembrando que a violência, ela começa dessa forma, psicológica, ela começa aqui na humilhação, mas ela progride, ela intensifica na frequência e na gravidade. Então, a frequência era só final de semana ou era só quando ele recebia, porque ele enchia a cara e chegava em casa e fazia não, agora ele já quebra a casa toda semana, todo final de semana. Ele ficou desgostoso com o futebol ou no ambiente, qualquer razão, ele já me humilha, já quebra meus objetos, já queima minha roupa, já coloca as crianças para dormir na rua, todos corrido de casa. Então, a gente tem que sempre falar para essas mulheres que o alerta, o pedido de socorro, ele tem que vir antes até do adoecimento e da morte, né. e às vezes é um ciclo, né, a pessoa viu isso com o pai e reproduz de novo e não quebra esse ciclo, né. É, justamente. E se eu vivencio isso lá na minha casa, essa gritaria, essa ofensa, o meu pai falar com a minha mãe, só falando alto, eu entendi que isso é amor. Eu entendi que a forma dele cuidar, a forma dele se manifestar gritando é certa, é correta. Aí quando eu me relaciono e o marido grita, xinga, ofende, eu entendo que isso daí é passageiro, é amor, ele me ama. Quando não é, a família está adoecida. E a gente precisa de políticas públicas que ensine a família, Ah, homens e mulheres, a viverem, no núcleo familiar. Então nós precisamos dessa política e não adianta esperar do governo. sim. O governo não é capaz, não vai conseguir atingir o núcleo familiar. Onde que nós temos que pedir ajuda? Na igreja, na comunidade, Nas nas escolas, escolas. Nós precisamos de políticas públicas que a gente envolva essas instituições, não governamentais, mas estruturadas, sociais, civil, que está aqui dentro de um bairro, dentro do núcleo onde a vida acontece. Então a gente precisa promover, mas que seja com incentivo estatal. sim, Com incentivo sim. estatal. Então, essa política, esse elo que nós não vimos. Nós vimos aqui a organização não governamental procurar o governo do Estado.
mas do governo federal, governo municipal, mas nós não vemos o inverso. Eu criar políticas públicas para eu fomentar essas organizações não governamentais a me auxiliar. Olha, o projeto é esse. Eu quero cadastrar, eu vou credenciar, eu vou fazer de alguma forma que lá naquele bairro eu quero grupo reflexivo para homem. Ah, mas lá naquele bairro eu também quero um grupo de apoio de mulheres. E aí eu vou estruturar, porque a lei fala sobre isso, Miriam. Uhum. A lei estabelece o que eu vou tratar com os homens. Desconstrução da masculinidade, o que é legislação, o que é crime, o autoconhecimento. A mesma coisa a lei estabelece para as mulheres. Então, eu preciso dessa política no inverso. Eu, Estado, reconhecer que eu não dou conta, que eu não consigo trabalhar a prevenção. Dos adultos, principalmente, dentro da sala de aula. Eu preciso que o Ministério da Educação refaça toda essa estrutura. Eu tenho uma legislação de 2021 que fala que eu tenho que tratar da violência doméstica uma semana, a partir do dia 10 de março, que está lá na lei, Uhum. dentro das escolas. Você acha que uma semana eu vou conseguir conscientizar, eu vou conseguir educar? A educação, ela é todos os dias. Todos os dias eu tenho que falar sobre isso, que é respeito, que é amor, que gritar, que ofender. Aí eu já tenho o professor que só fala gritando, o professor que só humilha os alunos, Sim. o professor que também aprendeu que quando eu grito e eu esculhambo, eu estou cuidando. Isso é uma forma de cuidar, de orientar. Então, assim, nós precisamos rever nossas políticas, rever e construí-las, né? Porque tem umas que existem, mas não atendem às diretrizes que é enfrentar a violência doméstica, e tem outras que nem existem. Nas escolas da minha filha, tem uma matéria chamada Educação Socioemocional, que eu achei muito legal que eles É, implantaram isso, é onde as escolas podiam implantar para conversar sobre o feminicídio, para falar sobre o abuso, para eles falarem assim: "Nossa, o que está acontecendo lá em casa? Eu acho que isso é um abuso". Para ir procurando, porque muita gente, como fala, criança vivencia e não sabe. e não E ele vai sabe. repetir o comportamento. Se o pai grita, se ele humilha, ele vai fazer isso com o coleguinha na sala. E a Sim. gente consegue identificar. O professor que passa muito tempo, ele já começa a ver que aquela criança, ela tem umas que reagem à agressão mais tímida, mais retraída, e tem outros que reagem com agressividade. Isso é fruto do relacionamento familiar que ele está vivenciando, do que ele está trazendo de casa, né? Uhum. Então, se ele tem uma mãe que fica quieta, que se só chora, só retrai, tem criança que quando fala com ela, chama atenção, ela chora, ela retrai, ela tá trazendo esse comportamento. Agora tem outra criança que alguém, o amiguinho brigou, ou a professora chamou atenção, ela já grita, não, mas não é assim, Sim. ou ela se posiciona. Então, Uhum. isso é fruto da relação. E eu não sou psicóloga para falar isso, Sim. mas a gente vê na vivência, Sim. né? Eu vejo isso muito na minha filha. Ela Sim. também tem, na escola dela também tem essa disciplina É. aí, que é uma vez na semana, Isso. eles falam sobre essa gestão de emoções, e é importante, é muito Sim. importante esse olhar diferenciado para as nossas crianças, porque elas precisam entender que elas também têm emoções que devem ser respeitadas, silêncio, choro, e a gente é aí nesse momento que a gente consegue até identificar a violência doméstica, né? Sim. Dentro do lar, dentro da escola. E para quem está de fora, família, amigos, é difícil entender o que fazer quando uma vítima não quer denunciar. É difícil entender, mas antes da gente entender, a gente precisa não julgar. Sim. É porque quando a gente quer interceder, a gente quer fazer a nossa vontade. A gente não quer respeitar a vontade da vítima, tá? Então, assim, a gente tem que entender que ela tem medos. Muitas vezes ela não foi criada com os pais, ela tem medo de deixar a filha, o filho, sem o pai. E ela tem medo de passar tudo que ela passou na infância, longe de um pai ou de uma mãe,
Então, a gente precisa primeiro acolher, primeiro a gente precisa entender que ela tem seus sentimentos, tem suas avaliações, tem os seus desejos, e mostrando a ela precisa de ajuda. Então, outra política que falta, né, na rede primária de atenção primária na saúde é o profissional da saúde mental. Sim. A gente tem que entender, é uma outra política que precisa ser revista no Brasil. Nós estamos tratando a psiquiatria, a terapia, o psicólogo como política secundária, Sim. né, de atenção secundária. E quando, na verdade, nós precisamos tratar esse assunto aqui, ó, no primário, lá como se fosse uma vacina. Eu já vou deixando, né, essa especialidade, esse atendimento lá na rede de saúde, na primeira identificação de comportamento alterado, reação agressiva, choro, até porque quando eu vejo a retração de uma criança e eu tenho lá na saúde pública aquela profissional, a mãe vai levar. É difícil para a mãe levar agora. Eu levo lá no posto de saúde, eu tenho que pegar um encaminhamento, eu tenho que ir lá para referência, eu tenho que achar uma vaga. É difícil, ela até desiste. E ela vai tentando entender esse aqui, e muitas vezes é um abuso sexual, que eu poderia detectar onde? Aqui, ó, na primeira infância. Verdade. Se eu tivesse política pública tratando a saúde mental como de atenção primária. Mas hoje, no Brasil, é como se fosse um pedido de ambulância, quando você já cai, né, quebrando as coisas da casa, já tenta com ideação suicida, com todo o comportamento alterado, é que você procura um profissional da saúde mental. Então, essa é uma política pública que, se a gente tivesse disponível ali na saúde primária, a gente iria enfrentar, é uma das formas da gente enfrentar a violência doméstica, o abuso sexual e identificar precariamente. E existe alguma forma de ajudar a vítima, mesmo sem denúncia formal? Existe, sim. É quando você ampara, quando você retira ela daquele lar, quando você esconde ela. A gente tem que entender que é como se fosse uma doença, uma dependência Sim. mesmo. Você tem que ficar distante. A gente tem um estudo que mostra que os 150 primeiros dias de quando a mulher manifesta o interesse de se separar é o pior período, é o período mais crítico para ela morrer. Então, vamos pensar nesses 150 primeiros dias, para ela também desacostumar Dependência. daquela dependência. Ela precisa se isolar desse abusador. Por que que uma das medidas é afastar? Primeiro, pela iminência de violência mais grave, pela Sim. iminência de morte, né? Depois, para ela também ir se recuperando, e desacostumando. Mas ela não. A gente sabe que tem situações que ela já precisa de um tratamento psicológico, que ela já precisa de um profissional da área da saúde para que ela consiga desvencilhar, ela já consiga entender que aquilo ali não é amor. Que o que ela está sentindo, essa falta que ela está sentindo, ela tem ele, muitas vezes a mulher tem como filho, é um cuidado que já não é mais nem amor, já não tem mais nem relação íntima. Eu costumo até dizer, hoje os nossos casais mais de terceira idade só coabitam. Sim. Mas tem um desgosto profundo entre Sim. eles. A mulher, principalmente, continua dentro de casa, servindo, cuidando do lar, mas é uma coabitação, não tem mais a convivência marital. Justamente em razão dessa vivência doentia, dessa humilhação. Então, é importante que o familiar, ele identificando esses pontos críticos de controle, de isolamento, de submissão, de humilhação, de tristeza profunda, expressada aí pela mulher, muitas vezes também pelo homem, que já está só se embriagando, se acabando na droga. Os filhos também dão sinais, eles verbalizam também. Então, é importante que a gente tente conversar, se aproximar e oferecer esse acolhimento, né? Posso pedir, posso deixar de denunciar? Pode, pode. Se for crime que não dependa da
representação da vítima, que são os Sim. crimes de injúria, os crimes mais, vamos dizer, não tem mais Leve. leve, porque os de injúrias, eles Aham. também já Já avançam tanto que viram a violência psicológica, né? sim. Mas hoje no Brasil, ameaça, crimes sexuais, violência psicológica, lesão corporal, não depende mais de representação da vítima, né? Sim. Então, eu posso fazer a denúncia e vai ter que haver uma responsabilização, pelo menos um inquérito para investigar. Ocorre que a dificuldade de se tocar um procedimento desse é a falta de elementos de informação, de provas. Quem que vai lá provar? Ah, então você vai ser testemunha. É importante que a família testemunhe nesse caso, porque a família não quer se envolver. A família, não coloca meu nome, não. Ninguém quer se Sim. envolver. Sabe que a mulher vivencia, sofre humilhação, já presenciou inúmeras vezes. Ah, e eles falam assim, não, mas ela também é difícil, sabe? Não é só ele que é abusador, ela é Uhum. difícil, ela xinga, ela briga, ela já está descompensada. Ela já não consegue mais dialogar. E a reação dela é com choro, é com grito, é com arremesso de objetos, é também muitas vezes ofendendo e agredindo as crianças. Então é uma família que já está totalmente Senão adoecida. fala bem assim: "Eu não vou lá ajudar ela", ela se separa e na outra Na semana outra ela já semana ela está lá de volta, volta. né. E nem toda mulher que sofre violência está pronta para denunciar, mas todas precisam saber que não estão sozinha, né. Justamente, a gente precisa de dizer para essas mulheres que elas não estão sozinhas, e ela não pode estar sozinha só com pessoas, que estão aí, estrutura dentro da estrutura do governo, né, ela precisa estar sabendo dentro da estrutura, vamos dizer, estatal, mas ela precisa saber que ela tem uma família, que ela tem alguém do lado, então isso é uma provocação. Nós temos que convocar homens e mulheres que presenciam, que têm alguém próximo de você, que está sofrendo, que vivencia a violência doméstica, a agirem, a reagirem, a pedir socorro, a dar as mãos, a acolher e orientar essa mulher. E quando uma mulher ela decide denunciar, quais medidas é tomada imediatamente para proteger? Bom, se ela denuncia de forma formal numa delegacia de polícia, ela vai geralmente pedir uma medida protetiva, de afastamento. A gente tem que fazer toda uma avaliação que não pode ser só com relação à integridade física dela, gente. A gente tem que olhar para o patrimônio, porque vai fazer com que ela volte atrás com medo de perder a casa, com medo dele. Então a gente precisa fazer. Ele tem conta bancária, ele tem investimento. Então, que a gente faça as solicitações de medidas protetivas para bloqueio do patrimônio, oficiando as instituições bancárias ou pesquisando. Uma coisa que não é usado, né, no primeiro momento, é a pesquisa do CPF do companheiro. Muitas vezes a mulher não sabe se ele tem investimento, se ele tem conta bancária, ela não Sim, sabe o que é a vida sim, financeira dele. Então, o que a gente tem que entender? Nós temos que proteger, e não é ela que tem esse conhecimento, é a rede. São os profissionais de linha de frente, já tinham que ter esse conhecimento e eles fazerem a solicitação, eles representarem por isso, a autoridade policial principalmente. Então, tem patrimônio? Então vamos oficiar o cartório para bloquear a fazenda, o bem, vamos mandar lá para o INDEA para também fazer o bloqueio a proibição dele comercializar o gado, vamos oficiar o Banco Central e as outras instituições financeiras para verificar se ele tem o que ele tem no CPF dele, e né? de E se ela, muitas vezes, ela traz a informação de que ele tem negócio com o irmão, sim, porque tem homens que não compram no nome dele. dele, que Aham, não investem no nome dele, é no nome do pai, da mãe, do filho, do outro relacionamento, uhum, menos da mulher. sim, E se ele já tem essa prática, a gente precisa sim orientar essa mulher, a gente fazer esse bloqueio, a gente tem que fazer a proteção. Lógico que ela vai precisar de um advogado para cuidar do patrimônio na esfera vara da de família. família. Por quê? Porque a violência doméstica, ela cuida apenas nesse primeiro momento dos alimentos, da separação, da proteção, integridade física e do patrimônio, bloqueando, preservando, impedindo, caçando, por exemplo, bloqueando ou cancelando a procuração que ela cedeu para ele durante o relacionamento. Então,
Aí tira os amplos poderes dele administrar os bens da família sozinho. Mas, na hora de partilhar, eu vou ter que procurar a esfera da vara de família. Então, é importante que a mulher entenda isso, que existe. E outra coisa, o fato de ter uma medida protetiva não quer dizer que ele vai ser responsabilizado criminalmente. Então, vai ter uma outra face do procedimento. Eu tenho que instruir o crime. Eu tenho que instruir qual que... ele me ameaçou? O que você prova? Como que você demonstra as ameaças? Foi por WhatsApp, foi... Agora tem vários entendimentos, o último mais recente, o STJ não entende que os prints, apenas os prints de ameaças dos celulares, né, que comprove a ameaça, eles vão ser válidos. Precisa lá vamos dizer, do endereço, de onde foi tirado, preservar a cadeia de custódia. Então, é importante que a gente tenha esses profissionais que dentro da delegacia só não fala para a mulher, me dá o print aí. Porque lá na frente, depois que passou 1 mês, 2 meses, gente, olha, nós estamos com um procedimento cuja pena de lesão corporal leve, aquela que a mulher não tem mais de nenhuma deficiência ou não fica incapacitada para as atividades normais por mais de 30 dias. Lesão leve, empurrão, soco. Nós estamos tendo um inquérito que inicia e a responsabilização está demorando 2 anos, quase 2 anos, para sair. Sabe qual que é a pena? Nenhum ano. Triste, né? Nenhum ano. Então, isso daí é mais um fator que faz com que a mulher desacredite no sistema de justiça. Sim. Porque eu fui lesionada, eu tenho a dor, eu tenho todas as evidências da lesão, e toda vez que eu olho a foto, deu toda roxa, eu entro de novo num processo de entender que eu não valho nada, Sim. que eu estou, né, como que eu deixei chegar nesse ponto, eu recaio, tenho uma recaída, e depois quando esse rapaz ele vai ser responsabilizado, ele tem uma responsabilidade de nenhum ano de pena, de reclusão, de detenção, porque o regime sempre vai ser o aberto, né, nesse caso. E o que fazer com urgência em Mato Grosso para reduzir esses casos de feminicídio? Orçamento. Mato Grosso precisa de orçamento, precisa de política pública, precisa de vontade política, né? Então a gente vê aí, o ano passado saiu até na imprensa, R$500 mil que foi destinado para ser aplicado no enfrentamento à violência doméstica, R$500 mil, e esses R$500 mil foram desviados para urgências da segurança pública. Então, veja, prioridades da segurança pública, está lá na reportagem, veja. Então, assim, e mais, né? Agora a gente está aí passando mais uma vez, olhando quem é, a gente olhar pela gestão de uma forma geral, né? Quem está decidindo essas políticas? Quem está aqui hoje à frente da política de segurança, da política de mulher, da política das tomadas de decisões, das leis que têm que serem redigidas com prioridades voltada para a proteção de mulheres? Quem que está executando? Não tem mulheres. São homens que, na maioria das vezes, também têm um histórico de violência, também tem naturalização de comportamento abusivo. Então, assim, a prioridade, enquanto nós estivermos assim, tratando desses assuntos não com prioridade absoluta, não com prioridade de salvar vidas, só como paliativo, ou muitas vezes até de forma política, porque Sim. é um tema que é um tema político, é um tema real, presente, urgente, porque as mulheres estão morrendo, só que nós ainda estamos aqui pensando que nós estamos na frente da maioria dos estados do Brasil, porque a gente tem 100% quem matou mulheres, dos autores de morte, de feminicídio, identificados, inquéritos concluídos, só que isso daí não é sucesso. A gente não pode olhar como um sucesso da nossa gestão. A gente tem que entender que nós estamos cada vez mais atestando a nossa incompetência no que tange à prevenção, porque nossas mulheres estão morrendo. E tem poucas mulheres que estão no poder
para ajudar a gente, né. Por exemplo, aqui temos, na Assembleia Legislativa somente uma deputada mulher, né. Na na Câmara agora que tem um pouco mais, mas quando aconteceu um assédio por um secretário, ninguém investigou, ninguém foi voz, né. Senadora temos uma. Tá faltando representatividade das mulheres aqui em Mato Grosso. Justamente, além das mulheres, saírem, né, se lançarem, colocarem no espaço de poder, muitas vezes ela e terem essa, vamos dizer, essa motivação incentivada, pegadas às mãos, para que, ela coloque seu nome, porque muitas vezes ela também não coloca, porque é um ambiente, masculino, Sim, predominantemente masculino. Então, esse espaço ele retrai. Ele retrai porque muitas vezes a gente é tolhida na voz, a gente é tolhida nas tomadas de decisões, a gente é questionada acerca do nosso tempo. Ah, mas será que você vai ter tempo? Mas você tem criança pequena. Ah, mas como você já é julgada? Mas você tem uma criança de 10 anos e você está viajando desse tanto, com quem que sua filha fica? E se é o homem que está viajando, que está trabalhando demais, ninguém faz essa fala. pergunta para ele, Uhum, né? Eu uhum. sou questionada direto. Sim, Mas com quem que a Rebequinha fica? Eu tô vendo você andar, viajar, dando palestra. Fica com o pai. né. Eu tenho a rede de apoio, ela está sendo bem cuidada. Então, nós somos muito julgadas, nós mulheres que estamos tentando, né, ir à frente de políticas, ter até um protagonismo nessa pauta de cuidar de mulheres. Nós somos muitas vezes questionadas, invisibilizadas, nós somos silenciadas, somos tiradas de pauta, né? Eu sou especialista no enfrentamento, escrevo curso, sou docente do Ministério da Justiça, fiz parte, integrei o grupo de mulheres delegadas que atualizou as normas técnicas das DEANs do Brasil, e eu não estou na pauta dentro da instituição. Eu Sim, estou numa delegacia de central de ocorrências que fica aqui na Arena Pantanal. O que a gente cuida? Tráfico, roubo, as urgências que chega, briga de galinha, briga de vizinho, interdito possessório. É isso que a gente está cuidando. Por quê? Prioridades. Então, nós somos silenciados, nós somos retiradas de pauta. Ah, se está aparecendo demais, sai daqui. Você vai, vamos ofuscar você ali naquele cantinho que e até de estrutura falando, tá, gente? Porque quando a gente olha, quando a mulher que incomoda, a mulher que não silencia, ela vai inclusive para uma estrutura física, para você entender o seu tamanho, o seu valor. É assim que querem te colocar. sim, Olha, você está aqui porque você mais ou menos se vale ou a sua contribuição institucional é parecida com no local onde você está. Só que a gente tem que entender que não, que o nosso valor é muito maior, que a nossa contribuição é muito maior e que a gente não precisa de cargo, a gente precisa de voz, a gente precisa de posicionamento, a gente precisa de acreditar que a gente pode e a gente trabalha independente de qualquer cargo, de qualquer espaço que abram para você. Então você tem que abrir as portas, você tem que sim, abrir a janela e romper todas as sim. barreiras que são impostas Ser na nossa trajetória. ser mulher é Ser difícil. mulher não é fácil. Delegada, que mensagem a senhora deixa para as mulheres que estão vivendo algum tipo de violência e ainda não conseguiram pedir ajuda? É, principalmente que ela rompa o silêncio. Porque todas as vezes que a gente silencia diante de uma violência, que a gente tapa o sol com a peneira, a gente permite que o abusador continue espizinhando, mandando você para a corregedoria, por casos assim, né, que não tem razão, mandando você, questionando a sua honestidade, questionando se você estava aí realmente trabalhando, te humilhando, te olhando como objeto sexual. Então, dentro de casa, no ambiente institucional, exerça a sua voz, não silencie, porque todas as vezes que a gente
se cala, a gente está fazendo com que o abusador cresça cada vez mais. Sabe por quê? Porque aqui na sociedade ele é o homem mais de reputação mais ilibada. Ele é o chefe de família, ele é o chefe lá no serviço, ele é o patrão. Sensacional, o homem cheio de ideias. Mas dentro de casa, ele humilha, ele ofende, ele agride. Então, quando a gente rompe o silêncio, a gente faz com que a prova social dele seja quebrada, a vidraça, né, a máscara caia, e é isso que a gente precisa, é não romper o silêncio e não desistir e pedir ajuda. Precisamos pedir ajuda. Nós não somos nada sozinhas. Nós precisamos dar as mãos, ligar uma para as outras, falar para a família: olha, eu estou aqui. E a outra que denunciou: olha, eu sofri assédio, abuso pelo marido, pelo cunhado, pelo irmão. A outra que também já sofreu, erga a sua voz e apoie. Ela está falando a verdade, porque eu também passei por isso. Dentro do ambiente institucional, a mesma coisa. Essa pessoa aí que ela está falando é a mesma coisa que eu vivenciei. E a gente tem que perder o medo. Infelizmente, a gente tem que perder o medo. O medo, ele pode até existir, mas para gerenciar a nossa coragem, a nossa força, mas não para fazer a gente retroceder. Muito obrigada, delegada Janira Laranjeiras. Muito obrigada pela sua participação e por compartilhar informações tão importantes. A violência contra a mulher não começa no externo, ele dá sinais. E falar sobre isso é uma forma de salvar vidas. Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Obrigada pelo convite e que todas as mulheres, que a gente tenha conseguido plantar uma sementinha no coração delas, de homens e mulheres. E as mulheres que estão passando por alguma violência neste momento, como que faz agora para pedir ajuda? Olha, se está passando por fato que constitui crime, 190, ligar. Se quer fazer uma denúncia anônima, liga no 197. Quer pedir orientação, pode ligar no 180 ou pode também me chamar lá no Instagram. A gente tem o Movimento Voz, que é um instituto, né? Movimento.voz é o Instagram, ou o meu particular, delegada Janira Laranjeira. Muito obrigada. E você que está nos assistindo, curta, compartilhe, comente. Muito obrigada.